Olá, meus queridos alunos! Novamente nós estamos aqui para mais uma aula sobre os sentidos. Hoje nós iremos falar sobre a audição. Vocês irão conhecer como que é a estrutura do ouvido e também como que se processa, como que funciona esse mecanismo da audição. O receptor externo da audição no nosso corpo é a orelha, o pavilhão auditivo. E o nosso ouvido, ou também chamado de orelha, é dividido em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Vamos conhecer agora cada parte dessa, quais são as estruturas presentes em cada uma dessas partes que nós vimos agora. A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo, também conhecido como canal auditivo. São essas duas estruturas que recebem as ondas sonoras. No final desse canal, encontra-se o tímpano, que é uma membrana que separa o ouvido externo do ouvido médio. O ouvido médio, também chamado de orelha média, é como se fosse uma pequena caixa, e dentro dele encontram-se minúsculos ossos chamados martelo, bigorna e estribo. O estribo ele está ligado a uma membrana chamada janela oval, que também vai fazer a ligação entre o ouvido médio e o ouvido interno. Mas não é só a janela oval que faz essa separação. A janela redonda também faz essa ligação aí entre essas duas partes do ouvido. Ainda na orelha média existe a tuba auditiva, ou também chamada de trompa de Eustáquio, que é um duto que liga a orelha média à faringe e permite a entrada de ar na orelha média. Dentro do ouvido interno, nós temos uma estrutura formada pela cóclea e pelos canais semicirculares. Nós vamos ver mais para frente a função de cada uma dessas estruturas. E após a cóclea, ligada à cóclea, nós temos então o nervo acústico e ligado aos canais semicirculares, o nervo vestibular. O som provoca a vibração do ar, que se propaga em ondas sonoras e vão alcançar a orelha externa, chegando aqui no pavilhão auditivo, passando então pela tuba auditiva. Esse som, essas ondas sonoras vão fazer vibrar o ar da tuba auditiva. Esse duto faz vibrar a membrana do tímpano, que por sua vez faz vibrar o ar da orelha média e dos três ossículos presentes nessa região do nosso ouvido. Os ossículos transmitem as ondas sonoras através da janela oval e da janela redonda à orelha interna, onde há um fluido que é posto em movimento. Estimulada por essas ondas sonoras que chegam, a orelha interna envia impulsos nervosos ao cérebro através do nervo auditivo, e daí nós ouvimos o som produzido. A orelha interna realiza duas funções sensoriais importantes. Uma se relaciona com a audição e a outra se relaciona com o equilíbrio, ou seja, a capacidade de se posicionar no espaço. Para realizar essas funções, a orelha interna possui a cóclea e os canais semicirculares. A cóclea está relacionada à audição e ela parece um caracol, né? E os canais semicirculares estão relacionados ao equilíbrio. E ambos são preenchidos por um fluido. Uma das extremidades da cóclea está em contato com a janela oval. Quando essa janela oval vibra, o fluido interno da cóclea também vibra. E ao vibrar o fluido interno, as muitas terminações nervosas da cóclea são estimuladas e ali vão se originar os impulsos nervosos que são enviados ao cérebro através do nervo auditivo. As células do nosso canal auditivo ou da nossa tuba auditiva produzem uma cera.
E essa cera também tem a sua função. Ela desempenha um papel de defesa porque ela retém sujeiras e pequenos organismos que poderiam entrar nas cavidades auriculares. E por hoje é só, pessoal. Na nossa próxima aula, nós iremos falar um pouco mais sobre a nossa capacidade auditiva e também os problemas relacionados aos sons altos, ao uso de fones de ouvido, ok? Então, eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!